Olá, começa agora mais um Palavra do Professor, programa em que a gente sempre discute assuntos de relevância para o meio jurídico. E o destaque de hoje é um novo Código de Processo Civil que entrou em vigor no dia 18 de março. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o Dr. Cássio Scarpinella Bueno, que é advogado, professor da PUC de São Paulo e também vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Dava. Um prazer estar aqui no Verbo Jurídico. Doutor, o senhor acompanhou o processo de formulação do novo CPC e tem falado muito em publicações, em palestras que vem realizando sobre os paradoxos do novo código. Quais seriam os principais paradoxos dele? Eu acho que o principal paradoxo do novo código é ele enaltecer, desde o seu artigo 1º, a aplicação expressa, explícita, declarada da Constituição Federal e, ao mesmo tempo, ele, código, conter inequivocamente diversas dezenas de inconstitucionalidades, seja na perspectiva do processo legislativo, né, seja na perspectiva também de inconstitucionalidades formais, mas de vícios de competência legislativa. Por exemplo, o Código despreza solenemente a distinção entre processo e procedimento, é uma lei de iniciativa do Legislativo, mas que quer alterar remuneração de servidor público, e até mesmo, e as mais graves e as mais comuns até para o dia a dia, as mais facilmente identificáveis, são as inconstitucionalidades substanciais, que é a escolha feita pelo legislador agredir, de uma forma mais ou menos clara, uma escolha feita pelo legislador constituinte. Por exemplo, quando o Código, no seu artigo 1059, ele veda a tutela provisória em determinados casos contra a Fazenda Pública. Mas e nesses casos, o que vale mais, a Constituição ou o novo Código? Com certeza a Constituição. E aí o paradoxo, é o próprio Código quem corretamente escreve isso com todas as letras no seu artigo 1º, né? Olha, o direito processual civil será interpretado, aplicado de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil. Mas, né, em vários momentos, o Código se esquece, como se esquecesse desse artigo 1º. Então, a provocação, né, até dessas falas, desses escritos, dessas palestras aqui, como, por exemplo, na Verbo Jurídico, é justamente a de enaltecer o controle de constitucionalidade do próprio Código de Processo, não pelo artigo 1º. O artigo 1º, eu diria, ele tem um efeito didático, um efeito importante, até pedagógico, sabe? Mas a Constituição e a sua força normativa, ela é suficiente, ela é bastante, ela decorre da própria Constituição Federal. Então, o juiz do caso concreto deixar de aplicar aquele específico artigo do Código, por exemplo, esse que veda a tutela provisória, e prevalecendo o artigo 5º, 35 da Constituição Federal, para ficar nessa situação, nesse exemplo que eu dei. E para o senhor que acompanhou, né, a formulação do novo código no Senado, também na Câmara, teve muita mudança de um órgão para o outro, e as mudanças foram para melhor ou não na sua avaliação? Houve muita mudança. Eu, até antes de falar para melhor ou para pior, é uma questão objetiva, né? O Senado Federal e o Código, ele entrou, o anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, foi presidida pelo ministro Luiz Fux, teve como relatora geral a professora Tereza Vamber, tal. Esse anteprojeto entrou pelo Senado Federal, né? E foi até dessa comissão que eu tive o privilégio de participar, com o grande, saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, com o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, do Mato Grosso do Sul, com o desembargador Renato Dorival Pavan, também de Campo Grande, também do Mato Grosso do Sul. Então, nós quatro lá, junto com o senador Walter Pereira, que era do PMDB do Mato Grosso do Sul, discutimos o Código à luz do anteprojeto, aperfeiçoando, como toda obra humana, e à luz, isso é importante, porque as pessoas esquecem disso, mas das várias coletas que foram feitas, das várias opiniões, sugestões, críticas, etc., que foram colhidas com as várias audiências públicas que a Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto fez, inclusive aqui em Porto Alegre e tal, fizeram isso e tal. Então a gente filtrou esse material. Quando foi aprovado no Senado, foi para a Câmara.
Eu sempre digo, a Câmara quis refazer o Código. Vários deputados, eu tive o privilégio de participar de várias, diversas reuniões também na Câmara, já não como membro da comissão, mas como interessado. A Câmara, vários deputados claramente diziam, isso não podia ter começado pelo Senado, devia ter começado pela Câmara, então vamos começar do zero. E isso é lícito, fizeram, tal. Então, ideologicamente, houve muita diferença aqui. O Senado mantinha muito da ideia do anteprojeto inicial, um código mais genérico, mais principiológico, e a Câmara preferiu partir para um código extremamente casuístico. Tanto que nessa minha palestra sobre paradoxos, eu digo lá, esse é um dos N, né, vários paradoxos, você chega a ter artigo lá com 19 parágrafos. A ação monitória, por exemplo, se você for contar o número de parágrafos dentro dos artigos, dá 23 parágrafos em 3 artigos. Quer dizer, tudo nos mínimos detalhes. Aí você começa a ler os artigos, você começa a ter uma dificuldade enorme de interpretar as escolhas que o legislador fez, né? Então, é isso. Há objetivamente muita diferença, tanto que o código voltou para o Senado, que aí teve a palavra final, e com isso acabou gerando outros problemas, que eu chamo lá das inconstitucionalidades formais. Houve terceiras vias, houve alterações de texto depois indevidas, com a devida vênia, etc. Agora, qual é melhor? Na minha opinião, talvez por ter sido um dos elaboradores, eu preferia o projeto do Senado. Embora na Câmara tenha aparecido muita coisa boa, muito aperfeiçoamento, isso é inegável. Eu acho que a Câmara ela se confunde um pouco com a ideologia, ela não sabe muito para onde correr, ela mistura muita coisa. Então você tem um código muito heterogêneo, o que pode ser uma qualidade, mas que eu vejo em algum momento como algo excessivo. Por exemplo, a ação monitória. Não precisava de ação monitória. Confuso. Difícil de operacionalizar. Mal revisto, mal redigido, gera problema. Agora, uma das grandes esperanças que, inclusive, se destacou muito quando foi aprovado o novo Código de Processo Civil, é de que ele possa trazer mais celeridade para os processos jurídicos. Isso deve acontecer? É o discurso oficial, né? É o discurso do, olha, o código vem, vai ficar tudo rápido, tudo tal. Veja, o código, eu acho que ele, na verdade, e eu acho isso até bom, eu acho isso positivo, mas não é celeridade, ele busca eficiência, né? Então ele busca uma qualidade de fundamentação de decisão, um debate mais ampliado sobre determinadas decisões, ele prevê para isso audiências públicas, a participação de amicus curiae, tudo isso gera um tempo maior de gestação do processo para viabilizar uma decisão mais correta, mais adequada, mais profunda, tanto horizontal como verticalmente. Agora, o código, é por isso que eu digo, ele não se preocupa tanto com a celeridade, até em termos muito práticos. Eu não tiro o mérito do dispositivo, mas veja, todos os prazos processuais vão correr só em dias úteis. Evidentemente, isso que não traz celeridade. Entre 20 de dezembro e 20 de janeiro de cada ano, há suspensão dos prazos, é vedado fazer audiência, é vedado ter sessão de julgamento. Maravilhoso. O advogado vai poder ter férias, o juiz vai poder ter férias, ok, mas o processo vai ficar parado, sem movimentação, durante um mês, num espaço de 12 meses. Então, com a devida vênia, isso não traz celeridade. Eu acho que as virtudes são outras, mas não é economia processual, diferentemente do que se sustenta. Uma das virtudes poderia ser a ênfase que tem sido dada na questão da conciliação e das câmaras de arbitragem, que talvez pudessem, então, evitar o ingresso de novos processos na justiça? Acho que sim, um dos pontos altos do novo código. Isso já vinha desde o anteprojeto, foi preservado no Senado, aperfeiçoado, foi preservado na Câmara, aperfeiçoado. Isso é o típico assunto que eu acho que só ganhou, né, ao longo do processo legislativo, que foi mais ou menos 5 anos e meio, desde a comissão até a publicação. Né? Acho que sim, conciliação, mediação, arbitragem, isso está muito forte, desde o artigo 3º, nos seus parágrafos, acho um ponto importante, até como para gerar, talvez aos poucos, uma nova cultura do operador do direito, do próprio advogado, do professor, do juiz, tal, de que, olha, não existe só a solução do judiciário, existe a solução negociada, a solução entre nós, com um terceiro que nos ajude a conhecer o problema, superar o problema, conviver com o problema, tal. Então, acho que esse impacto é muito positivo. O problema disso, sem querer ser chato, mas tem sempre esse contraponto, é que você, para ter essas audiências de conciliação e mediação desejadas pelo Código, que inclusive chegam a mudar a cara do procedimento comum, em termos práticos, a regra é que o réu
passa a ser citado para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação, e só se frustrada a conciliação e mediação ter prazo para contestar. Então isso é fantástico, mas você precisa ter um aparato estrutural que não necessariamente existe. Então o problema que me preocupa aí é o código entrou em vigor, mas onde está a estrutura que o código pressupõe necessária para atingimento desse objetivo? Vai demorar. Demora, porque é concurso público, é estabelecimento de uma política pública do judiciário de cada um dos estados, é orçamento público, obra pública, contratação, escolhas, tudo isso é demorado. Não se consegue fazer isso da noite para o dia e, convenhamos, infelizmente, somos brasileiros, não é? Muito pouco foi feito durante a vacatio legis que terminou outro dia. Esse prazo aí para preparação. Não sei que dia, mas que terminou, né? Que é outra discussão. Discussão de quando efetivamente 18, entrou em vigor. Se foi 18, foi 17, foi 16, é outra questão, mas ok. Dia 18 estava em vigor, né? Isso ninguém duvida. Né? Mudou bastante também a questão dos precedentes, que estão sendo mais valorizados, né? Como o senhor avalia isso? É um ponto positivo? Eu acho a ideia de valorização do precedente muito importante. Afinal, nós temos dois tribunais superiores, dois tribunais de cúpula, o Supremo Tribunal Federal, que é, enfim, a última palavra da Constituição, o STJ, que é a última palavra do direito infraconstitucional federal, e, veja, nós temos a experiência de 50 anos de súmulos, portanto, de jurisprudência, de precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. O que, para mim, é um problema invencível é que nós precisávamos de uma mudança mais ampla do que na lei. Nós precisávamos de uma mudança constitucional, com um redesenho de competência dos tribunais, em geral, inclusive dos tribunais superiores, para que eles pudessem generalizadamente editar precedentes com caráter vinculante. Esse é um tema incrivelmente discutido, mas que eu particularmente acho que é um problema de competência constitucional, e não de tradição, de civil law, de common law, nada de obviedade, para que serve o Supremo, porque o Supremo julga competência ordinária. Hoje o Supremo Tribunal Federal ainda aparece na nossa imprensa nacional, muito mais julgando a ação penal originária do que fazendo precedente. É um fato. Então precisa talvez redesenhar tudo isso. Esse é um ponto. Mas, na perspectiva do Código, eu sempre gosto de dizer, essa é uma das grandes expectativas. Na medida em que o STJ, o STF, disseram lá no julgamento do recurso repetitivo, olha, essa lei se interpreta assim, esse artigo da Constituição se interpreta assado, e que isto, sendo aplicado verticalizadamente pelos tribunais, pelos juízes da primeira instância, resolveu o problema. Eu acho isso de uma ingenuidade absurda, né? Porque os processos continuam lá. Então o demandismo continua lá, ele só está sobrestado, aguardando, mas o Código realmente acredita que isso vem para resolver. E daí vem um paradoxo, eu sempre gosto dos paradoxos. Qual é o paradoxo? O Código enaltece as últimas consequências dos tais precedentes, o artigo 926, 927, manda aplicar dentro dessa expectativa, mas o Código, ele próprio, ao regulamentar em variados momentos, em diversos momentos, diversos temas, contraria essas súmulas, essa jurisprudência que nós já temos. Então esse é o paradoxo master do Código. Ele fala, enalteço os precedentes, mas não esses que estão aí. Os que eu quero que sejam criadas com base nas novas regras que eu estabeleço. Considerando tudo isso, quais seriam os principais desafios do novo Código nesses primeiros anos aí de vigência? Eu acho que todos nós, professores, operadores, isto é, advogados, públicos, privados, defensores, membros do Ministério Público, da magistratura, temos que ser muito tranquilos, muito, humildes ao operar o Código. A mim me assusta um pouco aqueles que têm todas as respostas prontas para todas as dúvidas. Alguns sustentam até que o Código não apresenta dúvidas, que ele é perfeito, que ele está pronto para ser aplicado. Bom, eu convido os colegas, enfim, a lerem 3, 4 artigos do Código e ver, sobretudo os que têm mais de 10 parágrafos, né? Para ver se é tão simples assim. Então eu acho que até dentro da ideologia do próprio Código,
Ele enaltece a boa-fé objetiva, artigo 5º, ele enaltece a cooperação processual, artigo 6º. Eu tenho sustentado muito isso quando eu tenho oportunidade de falar sobre o assunto, e nós temos que jogar limpo no código. Olha, eu estou com dúvida, eu como advogado, militante, eu como juiz no dia a dia, eu tenho dúvida, olha, as interpretações são estas, vamos debatê-las à luz do caso concreto. Sabe, algo do tipo baixar um pouco a guarda, porque o problema é comum. Então é conversar sobre esse problema, é aplicar um pouco da própria ideologia do código, de mediação, conciliação, enfrentar o problema assumidamente e ter a tranquilidade, o operador do direito, de saber que ele lá não é fim, ele não está lá por ele, está lá pela parte, está lá pelo autor, pelo réu, pela viúva, pelo falecido, pelo que sofreu o dano, que a gente às vezes, sem querer, querendo, a gente perde isso de vista. O protagonista do processo é a parte, né? Nós somos técnicos. Então a gente acha que tem que ter essa tranquilidade de superar os problemas técnicos e viabilizar a prestação da tutela jurisdicional. Acho que esse é o desafio do código. E para quem trabalha na área, procurar se atualizar sobre as novas regras. Com certeza, é uma belíssima atualização das novas regras. É o caso de reescrever coisas mais do que adaptá-las. Eu mesmo tomo a liberdade de dizer, Dalva, eu fiz isso com esse trabalho aqui, o meu manual aqui, que acabou de sair agora, a segunda edição, o Manual de Direito Processual Civil, e um outro trabalho também que eu esqueci, deve estar lá em cima, o novo Código de Processo Civil anotado, também agora vem na segunda edição, então onde eu enfrento todos os problemas, os paradoxos, os problemas do processo legislativo e ofereço soluções dentro daquilo que eu sempre chamei de difundir como modelo constitucional do direito processual civil. Interpretar o código inteiro à luz da Constituição, oferecendo as soluções daí derivadas. Dr. Cássio Scarpinella Bueno, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor. Muito obrigado, Dalva, eu que te agradeço e estou à sua disposição. Obrigado. Nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico e eu espero você. Até a próxima!